Existe uma dor que você carrega em silêncio. Não é uma dor física que um remédio possa curar. É a dor da alma. Aquele peso no coração ao final do dia, quando você olha para a sua jornada e se pergunta: por que parece tão mais difícil para mim? Você se esforça, você ora, você tenta manter a fé, mas as provações continuam vindo, uma após a outra, como ondas que insistem em te derrubar. E no meio do barulho do mundo, um sussurro cruel ecoa na sua mente: será que Deus me esqueceu? Será que eu estou fazendo algo de errado? Talvez você olhe ao redor e veja outros avançando com aparente facilidade, enquanto a sua estrada parece solitária, íngreme e cheia de espinhos. Você se sente invisível na sua luta, incompreendido na sua fé. Mas, e se essa dor, essa pressão que aperta o seu peito, não for um sinal de abandono divino, e se ela for, na verdade, a marca dos escolhidos? E se cada lágrima que caiu no secreto do seu quarto estiver sendo usada para regar uma semente sagrada que Deus plantou em você? Então, o que vamos fazer juntos, aqui e agora, é olhar para além da ferida para encontrar o propósito. Nós vamos explorar um padrão secreto, um caminho que Deus traçou para forjar aqueles que Ele chamou para algo maior. Um caminho onde a superação se transforma em santificação. Como disse o grande escritor cristão Oswald Chambers muitas vezes, é na disciplina do desânimo que a nossa alma é forçada a se ancorar unicamente em Deus. O que você está passando não é o seu fim, é a sua formação. Esta jornada de transformação começa em um lugar que muitos temem, mas onde Deus mais ama falar, e compreender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua solidão. O primeiro lugar para onde Deus nos leva nesse caminho de santificação é, quase sempre, o deserto. E o que é o deserto espiritual? É aquele sentimento de isolamento profundo. É quando os amigos parecem se afastar, as portas se fecham, o telefone para de tocar, é o silêncio que grita. Você anseia por comunidade, por uma mão para segurar, por alguém que simplesmente entenda a sua luta. Mas, em vez disso, você encontra o eco da sua própria voz e o peso dos seus próprios pensamentos. E nesse lugar, a sua alma ferida pergunta: por que, Senhor? Por que me deixaste tão sozinho? Nós fomos criados para a comunhão e a solidão nos soa como um castigo, como uma rejeição. Então, aqui está a primeira grande verdade que o Espírito Santo quer sussurrar ao seu coração hoje. O deserto não é um lugar de ausência, é a sala de audiência privada do Rei. Pense nos caminhos de Deus, para onde Ele levou Moisés antes de lhe entregar os 10 mandamentos e a missão de libertar um povo inteiro, para o deserto por 40 anos. Onde Davi foi forjado, passando de um jovem pastor ao maior rei de Israel, compondo os salmos que até hoje consolam a nossa alma. No deserto, fugindo, escondendo-se em cavernas, aprendendo a depender unicamente de Deus. E o próprio Jesus, nosso Salvador, antes de iniciar o ministério que dividiria a história da humanidade, foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto. O deserto tem um propósito sagrado. Muitas vezes, Deus precisa te isolar para te salvar de você mesmo. Ele te afasta do barulho ensurdecedor das opiniões dos outros, das expectativas do mundo, da voz da sua própria dúvida, para que reste apenas uma voz clara, pura e poderosa, a dele. É no deserto que ele cura as feridas que você tentava esconder. É no silêncio que ele realinha a sua identidade, não com base no que os outros dizem sobre você, mas no que ele te chamou para ser. A palavra de Deus confirma isso de uma forma belíssima. Segundo o profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14, o próprio Deus diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Perceba a ternura nisso. Ele não te empurra, ele te atrai. É um convite de amor. Ele te leva para um lugar à parte para ter uma conversa íntima, de coração para coração, longe de todas as distrações.
Se você está nesse deserto agora, sentindo-se esquecido, quero que ouça isto com o Espírito. Você não está abandonado. Você está sendo preparado. Você está em uma audiência com o Criador. Mas este isolamento tem um propósito ainda mais profundo. Ele é o preparo para o próximo estágio do processo. Um lugar de fogo e transformação, onde o seu sofrimento se tornará a ferramenta para revelar a sua verdadeira e inabalável força. Depois do silêncio do deserto, onde Deus captura a nossa atenção, Ele frequentemente nos conduz a um lugar de calor intenso, a fornalha da santificação. Este é talvez o passo mais incompreendido e doloroso na jornada do escolhido. É aqui que as provações parecem se multiplicar. É a crise financeira que te humilha, a enfermidade que rouba suas forças, a traição que despedaça sua confiança, a perda que deixa um vazio incurável. Cada golpe, cada lágrima parece quebrar você em 1000 pedaços. Sua oração, antes cheia de pedidos, se transforma em um questionamento. Deus, por quê? Por que está permitindo tudo isso? O mundo nos ensina a evitar o sofrimento a todo custo. Nós o vemos como um inimigo, um sinal de fracasso ou pior, de castigo divino. Mas e se essa quebra for, na verdade, o método de Deus para a sua reconstrução? E se a dor não for o fim da sua história, mas o instrumento que a reescreve de forma gloriosa? Então, precisamos clamar ao Espírito Santo que mude as lentes dos nossos olhos, para que vejamos o sofrimento não como punição, mas como a fornalha do ourives. O ourives é um artesão que trabalha com metais preciosos. Para purificar o ouro, ele precisa submeter-lo a um fogo altíssimo. O fogo, veja bem, não destrói o ouro. Ele queima a escória, as impurezas, tudo aquilo que contamina e diminui o seu valor. O calor intenso traz à superfície a sujeira que estava escondida, para que o ourives, com seu olhar atento, possa removê-la. E ele jamais abandona o ouro no fogo. Ele permanece ao lado, controlando a temperatura, até o momento sublime em que consegue ver o seu próprio reflexo no metal purificado. Feche os olhos por um instante e veja, é exatamente isso que Deus, o nosso Pai, está fazendo com você. Cada desafio é o fogo da sua graça, queimando o orgulho, a autossuficiência, o medo, a amargura. Ele está removendo tudo o que não se parece com Cristo em você. Ele está te purificando para que o reflexo dele, a sua glória, possa ser vista através da sua vida. A palavra nos dá essa certeza. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: Nisso vocês exultam, embora agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, uma vez comprovada, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sua fé está sendo comprovada, amado. Oswald Chambers ensinava que a santificação não é o nosso esforço para sermos bons, mas a nossa total entrega a Jesus, permitindo que Ele viva a sua vida perfeita através de nós. É na fornalha que aprendemos a parar de lutar com nossas próprias forças e a nos render ao oleiro. É quando em lágrimas dizemos: Senhor, eu não aguento mais. Quebra o meu vaso e faz de novo, segundo a tua vontade. E é nesta fornalha, no exato momento em que as impurezas são queimadas e você se sente mais fraco do que nunca, que uma verdade poderosa é revelada. Uma verdade sobre a sua identidade que o inimigo das nossas almas tenta desesperadamente esconder de você. Porque ele sabe que, se você a descobrir, nada mais poderá te abalar. Você passou pelo silêncio ensurdecedor do deserto. Você suportou o fogo purificador da fornalha. E agora, talvez exausto e vulnerável, você se pergunte: o que restou de mim? É exatamente aqui, neste ponto de aparente fraqueza total, que Deus revela o seu padrão secreto. O padrão que Ele inscreve na alma de todos os que são chamados para um grande propósito. O padrão é este. Primeiro, o deserto.
onde ele te isola para capturar sua total atenção. Segundo, a fornalha, onde ele te purifica para que você possa refletir a glória dele. E finalmente, a identidade, onde ele te revela quem você realmente é, não apesar das suas lutas, mas por causa delas. Você luta constantemente com a dúvida, não é mesmo? Aquele sentimento de ser uma fraude, a síndrome do impostor espiritual. Você olha para os seus erros do passado, para as suas falhas de hoje, para as suas fraquezas, mas o que você enxerga como uma desqualificação, Deus enxerga como o palco perfeito para a manifestação do poder dele. A sua fraqueza não anula o seu chamado. Pelo contrário, ela o valida. Então, receba esta verdade que liberta a alma e que o inimigo luta para que você nunca entenda. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele não te chamou porque você era forte, perfeito ou pronto. Ele te chamou no meio da sua bagunça, com suas feridas abertas e seus medos paralisantes, para que a glória da sua transformação não seja atribuída a você, mas inteiramente a Ele. Sua identidade não está firmada na sua capacidade, mas na soberania irrevogável do chamado de Deus. O apóstolo Paulo, um dos maiores escolhidos da história, conhecia esse segredo divino. Ele carregava algo que chamava de espinho na carne, uma fonte constante de angústia e fraqueza. Ele orou 3 vezes. Ele implorou para que Deus o removesse. E qual foi a resposta do Senhor? Nós a encontramos em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, ao compreender o padrão secreto, declara: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você consegue sentir a profundidade disso? A sua fraqueza é o lugar onde o poder de Cristo escolhe morar. A sua área de maior dor é o portal para a sua maior unção. O lugar onde você mais precisou de socorro se tornará a fonte de onde você levará socorro a muitos outros. Por isso, agora mesmo, onde quer que você esteja, eu te convido a fazer algo. Feche os seus olhos, respire fundo. E em seu espírito, rejeite toda voz de acusação e toda semente de dúvida. Repita no silêncio do seu coração: eu não sou minhas feridas, eu não sou meus erros, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou um escolhido, amado, perdoado e capacitado pela graça de Cristo. Esta identidade inabalável é a rocha sobre a qual sua vida será reconstruída. E entender isso nos leva ao passo final do caminho, a verdadeira superação. Uma superação muito diferente do que o mundo prega, que não se baseia em nunca mais cair, mas em saber em quem se segurar para sempre. Chegamos então ao cume da nossa jornada. Depois de sermos chamados no silêncio do deserto, purificados no fogo da fornalha e firmados em nossa verdadeira identidade em Cristo, o que significa de fato superar? O mundo nos vende uma ideia de superação que é frágil e, honestamente, inalcançável. A ideia de que superar é não ter mais problemas, é ter uma vida sem dor, é estar sempre por cima de tudo e de todos. Mas essa não é a superação que a palavra de Deus nos ensina. Essa não é a força que Ele nos promete. A superação bíblica, a força que pertence ao escolhido, não é a ausência de batalhas, mas a presença soberana de Deus em meio a elas. Então, a verdadeira superação não é um último ato de força, mas o primeiro ato de completa rendição. É aqui que a nossa mentalidade é transformada para sempre. Você não foi chamado para ser forte para Deus. Você foi chamado para ser fraco o suficiente para que Deus possa ser forte em você. Pense nisto por um momento. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando lutar suas próprias guerras, usando sua própria força, sua própria inteligência, sua própria resiliência. E qual foi o resultado? Exaustão, frustração, desgaste espiritual. A rendição é o momento sagrado em que você finalmente entrega as armas.
É quando você olha para os céus e diz, com o coração aberto: Pai, esta batalha é grande demais para mim. Eu me rendo. Eu confio no Senhor para lutar por mim. Isso não é desistência. É a mais alta e corajosa forma de confiança. Oswald Chambers ensinou que a oração verdadeira não é tanto pedir a Deus que faça a nossa vontade, mas nos colocarmos de tal forma em suas mãos que Ele possa realizar a vontade dele através de nós. O mesmo princípio se aplica à superação. A superação divina é se render de tal forma que Deus mesmo possa vencer a batalha através de você. É neste contexto de total dependência que finalmente entendemos a profundidade de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós amamos citar este versículo nos pódios, nos momentos de vitória. Mas Paulo escreveu isso de um lugar de profunda necessidade. Ele estava dizendo: eu sei o que é ter pouco e o que é ter muito. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Pois a minha suficiência não está em mim, mas naquele que me dá forças. A força não vinha dele, vinha da sua total rendição a Cristo. E aqui está o clímax da nossa jornada espiritual. A superação não é o fim da dor, mas o começo de uma vida inabalável, porque a sua estabilidade não depende mais das circunstâncias ao seu redor, que mudam como o vento. Sua estabilidade está ancorada na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Você se torna inabalável, não porque os ventos param de soprar, mas porque você está finalmente firmado em algo que jamais pode ser abalado. Esta é a força serena e poderosa do escolhido. A paz que excede todo o entendimento. A alegria que não depende do que acontece fora, mas de quem habita permanentemente dentro de você. Nós chegamos ao final desta reflexão, mas, na verdade, estamos apenas no começo da sua nova jornada. Vimos juntos o padrão secreto de Deus. Ele te encontra no deserto da solidão, te purifica na fornalha do sofrimento, te sela com uma nova e inabalável identidade em Cristo e, por fim, te ensina que a verdadeira superação é a doce rendição à sua soberania. Ouça com atenção. Nada do que você passou foi em vão. Cada lágrima, cada noite em claro, cada oração sussurrada com a alma cansada, tudo foi parte do seu preparo. Você não suportou tudo isso para permanecer a mesma pessoa. Sua dor foi o seu treinamento. Suas feridas, agora sendo curadas por Ele, se tornarão fontes de cura para outros. Por isso, quero te exortar com todo o amor do meu coração. Hoje, tome uma atitude espiritual. O primeiro passo não é mais pedir para a dor ir embora, mas pedir a Deus para te revelar o propósito glorioso que existe nela. Pegue um caderno, o seu diário de oração, e escreva a data de hoje. No topo da página, escreva: Senhor, a partir de hoje, usa a minha história para a tua glória. Entregue a Ele o seu passado como um testemunho e o seu futuro como um altar. Você não chegou a este vídeo por acaso. Esta mensagem não encontrou você por acidente. Há um chamado de Deus sobre a sua vida, um chamado que foi forjado no fogo e selado pela graça dele. E se esta palavra tocou o seu coração, não aguarde só para você. Pense agora mesmo em alguém que pode estar passando pelo seu próprio deserto ou fornalha e compartilhe esta esperança. Seja o instrumento de Deus na vida de outra pessoa hoje. Guarde isto para sempre em seu espírito. Sua jornada de superação não termina, ela se transforma. Ela começa de verdade no exato momento em que você entende que foi escolhido para ela. Vá e viva como quem você realmente é, um escolhido, um amado, inabalável em Cristo Jesus.